Ou então você não sabe quem ele é, ou você sabe pouco sobre quem ele é. E eu estou te falando que o Criador do universo, que se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós sem nunca cometer nenhum pecado, fazendo grandes obras, morreu, ressuscitou, é o Senhor e está chegando. Não sei se você se lembra, mas qual foi a última cena em que os discípulos viram Jesus em carne? Glorificado já, mas como homem glorificado, visivelmente diante deles. Qual foi a última cena? Quem se lembra? Subindo. Lembra? Sendo, para falar bonito, sendo assunto aos céus. Subindo aos céus, né? Lá em Atos. E vocês se lembram? Qual foi a resposta dos anjos que estavam presentes na cena? Quando viram eles olhando para o céu, com certeza, eu ficaria meio desesperados, meio assim, assim, porque tinha sido tão maravilhoso naquele tempo. Possivelmente eles estavam ali desejando que Jesus não subisse. E aí eles ficam olhando. Aí os anjos falam o quê? Por que vocês estão olhando? Como quem diz assim, tem alguma coisa a ser feita. E ele vai voltar. Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. Gente, quando a galera viu essa mensagem e se lembrou que tinha que ficar em Jerusalém até que fosse do alto revestido de poder, eles se reuniram para orar, para ser revestidos desse tal poder, que eles nem sabiam exatamente o que era, e deram a trabalhar, porque tinha uma imagem na cabeça deles, no coração deles. Eles tinham visto Jesus subir, mas o que eles queriam mesmo era ver Jesus descer. E a expectativa da vida de Jesus está presente em todos os escritos da palavra daqueles homens que foram os primeiros a exercer o ministério da igreja. Havia uma esperança, uma expectativa. Eles inclusive achavam que Jesus voltaria dentro da geração deles. E essa expectativa gerou um estilo de vida. A expectativa na vida do Senhor gerou um estilo de vida, gerou um jeito de viver e de fazer as coisas. Pois é sobre isso que nós vamos conversar aqui esses dias. Por isso que eu preciso começar te avisando. E Ele está chegando. Amém. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Amém. Jesus está chegando. Amém. Quanto mais contato com Ele você tem, mais saudade dele você tem. Quanto mais você o conhece, mais você quer conhecer. Quanto mais você tem experiências com Ele, mais você quer vê-lo como Ele é. Eu desejo que nesses 3 dias que nós vamos passar juntos, Jesus atrai você de maneira avassaladora. E você fique completamente apaixonado por Ele, num grau muito maior do que você chegou aqui. É o desejo do meu coração. Ele está chegando. E também, antes de eu continuar a palavra, vou contar um pouquinho da minha história para você. Eu entreguei minha vida a Jesus quando eu tinha 8 anos de idade. Meus pais se converteram quando eu tinha 3. E a minha mãe, movida pelo Espírito Santo, na hora que foi entregar a vida a Jesus em um culto, ela sentiu que deveria me levar e entregar-me a Jesus. Ela me entregou, mas eu não fui convertido naquele dia. Mas aos meus 8 anos de idade eu entreguei minha vida a Jesus com forte convicção do pecado, uma conversão genuína. Mas eu tinha me habituado à vida religiosa, e
mesmo sendo convertido, eu precisava crescer muito na minha experiência com o Senhor. E nos meus 13 anos eu tive uma outra experiência fortíssima, que sim, determinaria as grandes escolhas da minha vida. O que aconteceu quando eu tinha 13 anos? Quando eu tinha 13 anos, eu fiquei enjoado de igreja. Enjoado, não da igreja de Jesus, enjoado do sistema religioso, em que eu via muita coisa que não era condizente com o que estava na palavra, inclusive na minha própria casa e na minha própria vida. A aparência e a verdade eram coisas diferentes. E aí eu fiz uma oração, que eu não vou pedir para você fazer, que é uma oração muito absurda, muito perigosa, mas se quiser fazer, o risco é seu. E a oração foi: Deus, se você existe, eu quero saber quem é você, porque do jeito que está, eu não quero mais. Rapaz, você sabe que o grande perigo da oração é Deus ouvir. Então, Deus resolveu ouvir aquela oração, e a partir daquela oração, tudo na minha vida passou a ter a ver com a pessoa de Jesus. Tudo. Se eu ia viajar, alguma coisa acontecia na viagem que tinha a ver com ele. Se eu li um livro qualquer, uma coisa daquele livro me lembrava ele. Se eu li a Bíblia, parece que todos os textos da Bíblia falavam da pessoa de Jesus. Se eu conversava com um amigo, de alguma maneira Jesus entrava na conversa. Foi uma perseguição. Ele me perseguiu. E ele entendeu. Talvez se Deus tentasse e apresentasse para mim como pai, eu teria dificuldade, eu tenho uma história complicada que eu tive com meu pai, mas ele resolveu apresentar-se para mim pelo filho, e ele conseguiu. E Jesus se tornou a grande razão da minha vida, desde 13 anos de idade. Então você pode me chamar para pregar sobre qualquer tema, por 200 vezes, e eu só vou falar de Jesus. Ok? Então, me perdoe se eu lhe decepciono, mas lá foi. Vamos conversar sobre Jesus. Tá bom? Mas, por que a respeito de Jesus vamos conversar nesse tempo? Nós vamos falar sobre a brevidade da vida do Senhor e o que nos cabe nesse momento da história. Como nós devemos nos comportar nesse momento da história em que Ele está vindo. Então, Ele está vindo mesmo? Está. E eu vou citar textos aqui que eu não vou ler apenas alguns, mas eu quero que você guarde ali para você conferir depois se o que eu estou pregando é verdade. Quando Jesus fala em Mateus 24, que para mim é o texto mais seguro a respeito do final dos tempos, porque é o próprio Jesus falando, ele nos mostra uma série de sinais que já estão acontecendo. E é verdade, esses sinais já aconteceram no momento da história, mas a quantidade de sinais que estão acontecendo ao mesmo tempo e em todo o mundo é impressionante. Isso nos faz ter uma sensação de que realmente Ele está mais perto de vir do que todas as gerações passadas imaginaram. Isso nos coloca na possibilidade de sermos a igreja que vai receber Jesus, ou, na minha opinião, essa é a opinião, na minha opinião, no máximo, a geração dos meus filhos vai receber Jesus. Alguém gostaria de você assim? Fala um amém. Faz de Deus. Só que delícia. Só que delícia de ver Jesus chegando. Hein? Todo olho verá. Que delícia fazer parte desse momento. Ok. Então vamos lá, eu quero te dar alguns lembretes aqui que estão contidos lá em Mateus 24. Existem sinais na natureza, existem sinais do mundo e existem sinais relacionados à igreja. Sinais da natureza: fomes, pestes, terremotos, desastres naturais estão acontecendo em muitos lugares ao mesmo tempo e em uma grandíssima quantidade. Tony, mas não sei o que
teve fome? Não sempre teve peste? Não sempre teve terremoto? Sim, mas tudo isso junto e de uma maneira tão universal, realmente dá para a gente imaginar, ele está chegando. Interessante, né? Você presenciou uma pandemia. Você imaginou que você ia presenciar uma pandemia? Eu nem sabia o que era exatamente isso antes de passar por ela. Claro, já existiram outras epidemias, outros momentos em que o mundo ficou assustado com pragas, mas isso está acontecendo agora na nossa geração. Aconteceu na nossa geração e é bem possível que outras venham por aí. Não precisa dizer amém, mas só para a informação. Quem está dizendo não é somente alguém com base na palavra, mas alguém que também é biólogo, que sabe do que está acontecendo com a criação de uma maneira um pouco mais técnica, científica, ok? Fomes, terremotos, tsunamis, vulcões, tudo relacionado a tremores, a instabilidade tectônica. Eu fiz uma pesquisa no primeiro ano da pandemia, tinham acontecido 64 terremotos de média escala em todo o mundo em um ano. Sinais na natureza, que geme aguardando a manifestação dos filhos. Estão acontecendo. Sinais no mundo. Aqui eu quero ler porque eu acho esse um dos textos mais impressionantes dessa leitura sobre o fim dos tempos. Você pode abrir aí, 2 Timóteo capítulo 3, a descrição de como os homens, como são os homens no sistema que estão aprisionados no sistema do mundo. É uma descrição muito impressionante. Uma vez eu fui dar algumas vezes eu dei uma aula para os meus alunos de escola normal, escola de ensino fundamental, e eu mostrei esse texto e dizer que era da Bíblia, numa linguagem de hoje. E aí eu perguntei para eles: vocês acham que isso está acontecendo? Eles estão muito impressionados. Professor, tudo que está ali está acontecendo. Quem disse isso, professor? E se eu te contar que em 2000 anos esse negócio está escrito? Então, por favor, você que é cristão e querido na Bíblia, olha que impressionante essa descrição. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobreviverão tempos. Vocês estão vendo ali? NVI? Não, por favor. Não, NVI não. Pode ser Ferreira corrigida. Vocês têm que grosseiro de tradução? Não é o assunto, né? Tá bom. Eu vou conversar com vocês pastores. Sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2. Pois os homens serão. Vê se os homens são assim. Estão falando dos homens não convertidos, gente. Pois os homens serão egoístas, pensarão em si mesmos, avarentos, não gostam de repartir, jactanciosos, arrogantes, cheios de orgulho, blasfemadores, falam mal de Deus, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, não levam nada a sério, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Olha que frase atual: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Alguém vai falar do nosso hedonismo? Sim ou não? Esse negócio aqui, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo a forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também destes. Que descrição perfeita, exata de como são os seres humanos nos tempos do fim. São sinais do mundo. Não é somente pessoas fazendo mal, mas é inimigos do bem. Não é que o mal se tornou muito praticado. O mal, além de ser muito praticado, está sendo promovido, exaltado. E o que é bom está
E lá em Mateus 24, quando Jesus chama de princípio das dores, ele fala de engano, falsos profetas, falsos mestres. Um espírito de engano está tomando conta do mundo. Como as pessoas estão enganadas, como verdades muito simples estão sendo consideradas assim, mentiras absurdas. Desculpa, mas eu tenho que citar, porque isso está por aí, não é? Eu tenho saudade da época de um médico levantava o bebê, olhava o que tinha entre as pernas depois do parto e falava menino ou menina. Agora são 63. Não sei se ainda são, porque sempre aumenta. São 63, né? Ninguém vai refutar o que eu falei. Ah, você não sabe quantos gêneros são? São 2. Alô? Gente, quantos gêneros são? 2. Quais são eles? Homem e mulher, macho e fêmea. Alguém tem dúvida disso? Me procure depois do culto. Vou orar por você. Não tem. Mas os seres humanos aí fora estão inventando enganos, mentiras, coisas assim, absurdas. Outro absurdo, que estão fazendo com animais. Gente que ama mais bichos que pessoas. Já percebeu isso, não? Gente, eu sou biólogo. Você concorda comigo que eu sou biólogo, eu tenho que gostar de bicho de planta, né? Claro. Pelo amor de Jesus Cristo. Não quero ficar contando uma coisa ruim, então não adianta. Guerras e rumores de guerra. É interessante, porque não é só guerra acontecendo, tem várias acontecendo no mundo. Não é só na Ucrânia, não. Mas tem os rumores de a ameaça permanente de guerra. Você percebe isso nas notícias? A qualquer momento, Estados Unidos e Rússia, não é? A qualquer momento isso vai acontecer aqui e ali, a qualquer momento. Guerras e rumores de guerra, sinais no mundo. E tem sinais na igreja. A igreja traz glória a Deus. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe o que eu vou falar? Estou falando com totalidade. Muito bem. Isso eu chamo de sinais da igreja. Sereis odiados de todas as nações. O ódio aos cristãos está aumentando. Ninguém vai falar glória a Deus. Todo mundo está com medo do ódio aos cristãos. Ele não tem misericórdia de Deus. E se eu digo glória a Deus, o ódio aos cristãos aumentando? Porque se o mundo nos ama, é um mau sinal. Sinal de que a gente não está incomodando. Sinal de que a gente está parecido. Mas se o mundo nos odeia, sinal de que se cumpre o que Jesus disse em João 17. Se o mundo odiou a mim, alô? O que farão com os discípulos dele? Também odiarão. É ou não é? Então, sermos odiados é um sinal de que estamos ficando mais parecidos com Jesus. Tomara que isso cresça. Perseguição aumentando. Já está inclusive sendo dito isso por veículos de comunicação não cristãos, que os cristãos já são a minoria mais perseguida do mundo. E também está escrito na palavra de Deus que a perseguição aumentaria antes da vinda do Senhor. Mas existe uma outra coisa que é sinal na igreja e que eu estou vendo ainda como uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, mas há de aumentar. Quem se lembra da profecia de Joel, capítulo 2? O que acontece nos últimos dias? Hein? Vamos lá, fala alto aí, irmãos. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso já teve o seu cumprimento iniciado em Pentecostes. E eu creio que o mover do Espírito Santo na igreja vai aumentando para capacitar a igreja para os tempos do fim. E para capacitar a igreja não para suportar as lutas do fim, mas também para ela fazer o que ela precisa fazer no tempo do fim, que é o que nós vamos conversar daqui a pouco. Amém. Então, no meio desses sinais terríveis na natureza, no mundo, na
igreja, tem uma maravilhosa notícia: o Espírito Santo está conosco. Amém? Deus está conosco. E a operação do Espírito Santo na igreja vai aumentar para nos dar condição de receber Jesus como uma noiva gloriosa. Não como uma noiva capenga, mas uma noiva gloriosa. Jovem querido, adolescente querido, e alguns não tão jovens assim. Você crê nisso? Amém. Eu estou falando, estou te mostrando sinais que Jesus está chegando. Agora, esse tempo deve nos deixar alertas e fazer a gente pensar: como que eu vou viver esse tempo? Mateus 24:14 talvez seja o versículo-chave desse nosso encontro. E este evangelho do reino, continua, será pregado em alguns lugares, perto da minha casa, longe da minha casa. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, que então virá o fim. Então eu pergunto: sabendo a igreja que Jesus está chegando, o que a gente faz da vida? Prega o evangelho. A gente se ocupa com o que Ele mandou a gente se ocupar. Amém. Ele disse: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então o que é que eu preciso fazer enquanto Jesus não volta? Eu preciso ficar sentado e esperando Ele chegar sem fazer nada, para não correr o risco de pecar? É isso? Eu preciso ficar quietinho? Não, aqui está me falando de uma espera ativa, não uma espera passiva. Está comigo, gente? Uma espera ativa. E a espera ativa é: eu preciso fazer o que Ele mandou fazer antes de deixar os discípulos. Em Mateus 28, Ele disse: ide, fazei discípulos onde? De todas as nações. Ele deu uma ordem direta, clara, e é o cumprimento dessa ordem que pode apressar a vinda do nosso Senhor. Precisamos pregar o evangelho do reino em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então, não é simplesmente uma questão de: ok, Jesus mandou a gente pregar o evangelho e a gente tem a obrigação de pregar o evangelho, então vamos pregar o evangelho, vamos fazer missões. Existe uma razão aqui que eu queria que se tornasse muito especial para você. Tem um casal de missionários que é ligado a nós amamos muito. Eles eram pastores muito bem sucedidos em uma igreja aqui em Goiás. E de repente, já com filhos crescidos, adultos, eles decidiram largar tudo, a vida confortável e estável que eles tinham pastoreando essa congregação, e foram para o campo missionário para pregar o evangelho e treinar missionários para pregar o evangelho em povos não alcançados. E pouca gente entendeu o que eles fizeram. E eu fui conversar. E uma coisa que eu ouvi da esposa que me chamou muita atenção foi o seguinte: perguntando por que você largou tudo e voltou para o campo missionário. Não era santo também ficar pastoreando uma congregação? Não era. Chamados ou chamados? E ela me respondeu uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim: é porque eu anseio
para que Jesus volte. E se Ele falou que Ele só volta quando o Evangelho for pregado em todas as nações, então eu vou pregar onde eu não pregar nada. Que coisa! Quem sabe tem aqui jovens que vão pregar onde não pregaram nada. Opa, vocês disseram amém? Amém. Que isso? Deus ouviu um troço desse? Olha que bênção! A brevidade da volta do Senhor deve gerar em nós uma expectativa. Mas como nós vamos trabalhar sabendo que os tempos vão ser tão difíceis? Ô, gente, a gente pode aprender com os irmãos lá de Atos. Você se lembra? Quando eles estavam pregando o Evangelho, e aí foram ao templo, tinha aquele paralítico que eles falaram: levanta e anda, não tem prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo levanta e anda. Vocês lembram o alvoroço que aquilo provocou? E mandaram que eles parassem de falar em nome de Jesus Cristo. E eles falavam: não vamos parar de falar em nome dele, não, porque importa muito mais a nós obedecer a Deus do que a vocês. E aí açoitaram eles, brigaram com eles, tentaram fazer eles pararem, e eles não pararam. E aí os irmãos que estavam orando por eles quando eles foram presos, fizeram uma oração. Eu queria que você escutasse essa oração, porque ela nos diz como a gente se comportar no meio dos tempos difíceis. Senhor, disseram eles, está ouvindo? Sim. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Eu li Atos 4, 29 e 30. Por que os irmãos não oraram dizendo assim: Senhor, livra-nos dos opressores que estão na nossa volta? Porque para eles a opressão, a perseguição era sinal que Jesus estava chegando. Eles não focaram nas coisas que estavam acontecendo em volta, eles focaram na missão. Quando estávamos no meio da pandemia, muitos irmãos apavorados, aconteceu aqui também isso, muita gente com medo. Acho que aqui não, aqui foi muito santo, mas lá tivemos muitos irmãos apavorados, com medo, irmãos de outros lugares também que a gente assiste, precisando de uma palavra de direção. E essa foi a palavra que Deus me deu durante a pandemia. Para de olhar, para de ficar pensando na ameaça. Fala assim: Deus, você olha para a ameaça, enquanto a gente se ocupa com a missão. Amém. Alô, jovenzinho, você está me entendendo? Está me ouvindo? Amém. Tenta ficar apavorado. Deixa as coisas acontecerem. Porque nós anunciamos que Jesus está chegando. Alguém já foi perseguido na escola? Levanta a mão. Aleluia. Olha que belo sinal que ele está chegando. Se você não tivesse sido perseguido, estranho. O mundo achava você bonitinho. Mas se você foi perseguido, injuriado, maltratado por causa do Evangelho, bem-aventurado você. Foi o que disse Jesus. Irmãos, nos tempos do fim, para de olhar para a ameaça e faz essa oração: Senhor, você olha para as ameaças, quando você concede a nós, e continuemos a falar com ousadia da tua palavra. Aí eles avisam: milagres vão acontecer. Quem crê que milagres vão acontecer? Você crê? Crê?
enquanto tu estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Aleluia. Então é uma esperativa que é ativa mesmo no meio da luta, porque a brevidade de Jesus e o amor por Jesus faz a gente ser imparável. Tem um texto que eu gosto demais, quero que você abra aí Apocalipse, capítulo 1, não precisa nem abrir, não coloca mais. Acho que ficou sentado comigo, se pode ver. Apocalipse 12, 11. Pergunta assim para o Antônio, como é que faz para a gente vencer? Pergunta. Como é que faz para a gente vencer? Não, vocês não estão perguntando. Como é que faz para a gente vencer até o fim para ficar firme? Como é que faz? É para me perguntar. Como é que faz? Obrigado, pastor. Isso, obrigado, pastor. Está escrito aí, né? Eles o venceram. Por quê? Por causa, primeiro, do sangue do cordeiro. Segundo, por causa da palavra do testemunho que deram. Terceiro, não amaram a própria vida, mesmo em face da morte. Como que alguém não consegue amar a própria vida? Como alguém consegue, mesmo em face da morte, não amar a própria vida? Ou seja, não querer ser preservado, não fazer questão de nada, mesmo sob a ameaça de morte, é porque esse alguém já tem alguma coisa melhor do que a sua própria vida. Sabe como é que faz para ficar firme até o fim? Cara, você precisa conhecer Jesus. Vou contar muitas histórias aqui que a gente está falando. Tudo bem para você? Quando João Batista nasceu, o contexto do mundo em que ele nasceu era muito parecido com o contexto que nós estamos vivendo. Em três aspectos. Contexto político era de. Você lembra que o Império Romano estava dominando o mundo conhecido da época? E o Império Romano estava enfraquecendo. O Império Romano era um caos. Era um império formado por duas características muito fortes. Eles eram muito violentos e muito imorais. Então o governo romano era imoral e violento. E era um governo que estava sem conseguir dar nenhuma resposta que respondesse, nenhuma alternativa que respondesse às necessidades das pessoas. Por isso eles estavam perdendo, inclusive, domínio. Além do contexto político, seu contexto estava declinando, porque não havia resposta naquele contexto político para as pessoas, também o sistema religioso estava falindo. Sabia disso? Não. Estou falando aqui, inclusive, da religião que era característica do povo judeu. Havia diversas, eu vou usar uma expressão atual, denominações, grupos, correntes entre os judeus. Não vou lhe falar isso agora, porque não interessa muito para você, mas só para você ficar curioso. Havia os evangelistas, que eram judeus ligados a Roma. Havia os essênios, que eram aqueles que não queriam nem Roma, nem a religião judaica, e se escondiam de tudo para acontecer a propósito. Havia os fariseus, que você mais conhece, que já tinham sido a corrente mais fiel à escritura do Antigo Testamento, e agora tinha se aliado com todo o sistema corrompido que ligava eles a Roma também. Havia os zelotes, que eram os esquerdistas, os que faziam questão de usar de violência em nome da liberdade do povo judeu. Está parecendo alguma coisa? Alô? Não parece? Sistema político falido,
sistema religioso falido, nada que os homens tocam responde ao que os homens precisam. No meio desse contexto, Deus levanta um certo João. Por favor, não durma não, porque é muito importante o que eu vou te falar hoje, por causa do que eu vou falar amanhã depois, tá certo? Quem é esse João? João era filho de um sacerdote chamado Zacarias. E ao mesmo tempo, o ministério de João não estava ligado somente à antiga aliança, mas estava ligado à nova aliança. Enquanto o anjo aparece para João, disse que ele prepararia o caminho do Senhor. Ele seria um precursor de Jesus. Então, como diz um pastor que eu gosto muito, João Batista, ele foi a dobradiça entre a antiga e a nova aliança. Ele tanto foi importante na antiga aliança, como ele foi extremamente importante na nova aliança, porque ele fez a transição de lá para cá. Esse João Batista nasceu num contexto de milagre, porque os pais dele eram idosos e para variar, né? Sempre que Deus levanta um homem para um grande contexto da história, parece que isso é uma coisa recorrente. Pais idosos, mães velhas, mesmo contexto, levanta-se João Batista. E interessante, porque João Batista, ele deveria ser chamado de outro nome. Inclusive as pessoas, quando ele nasceu e perguntaram qual será o nome dele, esperavam que ele se chamasse Zacarias como pai, ou pelo menos em algum nome que já existia na família. Mas quando Isabel disse que ele se chamaria João, as pessoas acharam estranho. E aí perguntaram a Zacarias se estava mudo. Aí ele pega e escreve: João será o seu nome, porque o anjo havia dito que João seria o nome dele. E alguém sabe o que significa João? Tem algum João aqui? Não? Quem sabe o que significa João? João significa Jeová é Deus gracioso, é Deus doador. Porque através de João Batista, Deus estava preparando o caminho para a sua mais fantástica e definitiva doação. Qual é a doação? O próprio Cristo. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então João teve a sua vida toda ligada à pessoa de Jesus. O contexto político religioso era um caos. A vida dele toda ligada à aparição de Jesus. Será que isso não parece com a gente, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de caos em tudo que os homens fazem. Mas nós estamos diante da segunda vinda de Jesus. Será que como igreja a nossa existência não está ligada intimamente a Ele? Sim ou não? Mas parece óbvio, mas a igreja está esquecida. Em muitas partes da igreja, ela está esquecida. Tem muito menino, muita menina que estão esquecendo que a sua existência está ligada à pessoa de Jesus. E ficam mais focados em saber quem são do que saber quem Ele é. Mas nós existimos por causa dele. Amém ou não? Amém. Nós existimos por causa dele. E eu creio que assim como Deus levantou João Batista para tornar o ambiente e tornar o coração das pessoas propício à aparição de Jesus, a igreja deste momento da história também é chamada a preparar o ambiente e tornar o coração das pessoas propício à segunda vinda de Jesus. Então, de certa forma, eu tenho que dizer para você, menino, para você, menino, você é um precursor. Você é um preparador. A sua vida está ligada à vinda dele. De duas formas.
tanto no sentido escatológico, e vai voltar em todo o ordinário, como no sentido evangelístico, e para já. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós preparamos o caminho de Jesus até aquela pessoa. Percebe? É o Evangelho do Reino de Deus que prepara o coração das pessoas para receber Jesus. Então nós somos chamados, como João Batista foi chamado, para preparar o caminho do Senhor. Nós não somos chamados para qualquer coisa. Nós somos chamados para preparar o ambiente da segunda vinda dele. Por acaso isso te anima? Isso te atrai? Não? Isso te deixa eufórico? A mim me deixa. Em Lucas capítulo 1, verso 15, quando o anjo anuncia a chegada de João para Zacarias, ele diz assim: ó, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Olha para mim, mais atenção. Por que João Batista precisava ser cheio do Espírito? Para fazer milagres? Em algum relato de milagre de João Batista? Não. Para se arrepiar? Não. Por que João Batista precisava ser cheio do Espírito Santo? Vou te contar uma cena. Uma das cenas mais lindas da Bíblia. O anjo aparece para Zacarias. Isabel engravida de João Batista. 6 meses depois, o anjo aparece para quem? Para Maria. E Maria engravida de quem? Jesus. De Jesus. As duas se encontram. Isabel está em casa, 6 meses de gestação, devia estar preparando as coisas para o nascimento do bebê. Maria chega. Oi, Isabel. Quando Maria fala, João Batista começa a ficar a estremecer. Essa palavra que o texto usa. O que é que João Batista fez? Fala, estremeceu. Mas por que ele estremeceu? O texto diz: por que ele estremeceu? Isabel teve uma revelação. Quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Como que ela sabia que Maria estava esperando Jesus? O Espírito Santo encheu Isabel. E segundo esse texto, o Espírito Santo encheu João Batista onde? No ventre. Que ele tremeu, ele estremeceu, porque ele enxergou pelo Espírito Santo que Jesus estava perto. Pois eu quero te abençoar, menino. Quero te abençoar, menino. Para você estremecer quando você perceber que Jesus está perto. E Jesus está perto. E você está precisando estremecer. Você está precisando estremecer. E eu vou te abençoar esses dias para você estremecer. E olha para que o Espírito Santo seja derramado. Porque só o Espírito Santo pode revelar Cristo. Aliás, a gente fala de um monte de coisas que o Espírito Santo é capaz de fazer e é dele. Está aqui meu sofá que agora eu te vejo. E é mesmo. Mas Jesus, quando falou do Espírito Santo, disse: quando ele vier, ele vai dar testemunho. E vai lembrar vocês do que eu disse. Porque ele vai receber do que é meu e vai anunciar a vocês. Sabe por que João Batista estremeceu? Porque o Espírito Santo disse lá dentro dele: ele está perto. Ei, Jesus, ele chegou. Era um bebê, gente, que negócio lindo, meu Deus do céu. Era um bebê. Não estremeceu porque estava tocando qualquer música. Não estremeceu porque estava passando mal.
E você tem a revelação de que Jesus está perto. Para você estremecer. Movido pelo Espírito Santo. Movida pelo Espírito Santo. Aí você vai saber qual é a razão da sua existência. Você vai parar de desejar outra coisa. Você vai parar de querer só ocupar uma porcaria. Você vai parar de querer se divertir por aí com coisas que te afastam dele. Você vai ficar obcecado, obstinado, com uma santa teimosia. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Onde ele está? Eu estou esperando. Onde ele está? Aleluia. Aleluia. Assim seja. Assim seja. Amém. No mesmo texto, o anjo diz: você será grande. Ele será grande diante do Senhor. Agora eu queria a sua atenção. Eu estou terminando. Mas preste atenção, Paulo. Como assim grande? Por que grande? João Batista. E o que para ser considerado grande diante do Senhor? Comigo ainda aguenta mais 5 ou 10 minutos? Sim. Ele não foi um conquistador militar, como Ciro, Davi, Alexandre. Um conquistador poderoso, pela sua força bélica, domina territórios, constrói impérios. João Batista não foi grande porque foi um conquistador que usava a força. Ele também não foi um estrategista político, inteligente, sábio, sabia traçar estratégias. Também não foi um filósofo famoso como Platão, Aristóteles. Suas ideias não foram ovacionadas, promovidas, escritas. Ele também não foi um patriarca e profeta reconhecido pelos judeus e aclamado por eles. Mas não é sobre Abraão que a Bíblia fala grande diante do Senhor. Não é sobre Moisés nem sobre Elias, mas é sobre ele também era rico. Detentor de grandes posses, né? Quem era João Batista? Um jovem que no meio daquela balbúrdia que a sua sociedade vivia, ele resolveu se afastar e morar onde? No deserto, vivendo uma vida simples, comendo gafanhoto e mel silvestre, e vestido com peles de animais, uma vida simples, à parte do caos do seu tempo. Mas o que ele estava fazendo no deserto? Ele não estava nada como revolucionário, não, porque a Bíblia diz que ele resolveu se afastar do deserto até o dia de manifestar-se em Israel. Aí os pessoas falam para ele lá: não, agora é hora de você ir lá. Então quer dizer que João Batista não fazia questão nenhuma de ser visto, de ser conhecido, de ser clicado, de ter likes. É impressionante como a nossa geração gosta de likes. Porque quando a gente tem likes, a gente se sente amado. Que coisa mais tosca! As mesmas pessoas que te dão likes nem vão lembrar que você existe. Não! João Batista não fazia questão de ser visto pelos homens ou vassourado por eles. Nenhuma das coisas que os homens consideravam grande era porque Deus o considerava grande. Aí eu pergunto aos irmãos: por que João Batista foi chamado de grande? Posso ousar responder? Me permite? Primeiro, ele foi grande porque a razão da vida dele era grande. Qual era a razão da vida dele? Jesus apareceu. Jesus apareceu. Sabe o que torna um cristão grande?
Mas tem uma segunda coisa que eu fico impressionado com a vida de João. E foi o primeiro homem da antiga aliança e da nova aliança que testemunhou a Trindade diante dele. Isso é grande. Você se lembra do batismo de Jesus? O Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus. Jesus estava ali. Cadê o Pai? Uma voz se ouviu. E o que é que a voz dizia? Este é. Preste atenção que ele estava dizendo isso para um povo que sabia o que significava eu sou. Sabia o que significava dizer que alguém é, não que alguém nasceu. Alguém é. Só um parênteses. Eu fui dar uma aula sobre Jesus numa turma de 5º ano. Quantos anos tem 5º ano? 10. 5º ano. Aí eu falei, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a existência de Jesus. Aí o homem levantou a mão, professor, com licença, pois não. É estranho você falar sobre a existência de Jesus, porque Jesus não existiu, ele é. Foi um pequeno avivamento na sala. Uma vez. Então não pode falar isso. O que é que ele fala? Este é o meu filho, em quem eu tenho todo o meu prazer. A Trindade estava diante de João Batista. Isso é grande. Grande é viver para que Jesus apareça. Grande é conhecer a Deus como o Filho se manifesta. Vou perguntar que nem a gente fala lá na minha terra, na Bahia. Ô Neu, tu quer ser grande? Não quero conhecer Jesus. Entendeu o que eu estou falando de ser grande? Não é grande diante dos homens, que o anjo disse. É grande diante do Senhor. Grande diante do Senhor, termina a sua vida dizendo: importa que ele cresça e eu diminua. Cabe eu convidar você, querido irmão, querido irmão, a ser grande. Não por ser conhecido pela sua geração, pelas mídias sociais, não por ser um profissional bem sucedido. Você pode ser, mas não ser grande por causa disso. Não por ser um intelectual que todo mundo vai gostar de ouvir. Eu te convido a ser grande, porque você resolveu viver no anonimato e só sair do anonimato quando alguém maior do que você não podia ficar no anonimato. E você saiu do seu deserto para dizer: ei, arrepender, porque está chegando o Rei. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando.
ações, prepara os corações, vai. Mas aí você tem que entender